Bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 11 de março de 2022, agora 8 horas 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br. Você que nos acompanha, seja bem-vindo. Nós estamos aqui te trazendo as principais e primeiras notícias da manhã de hoje. Estamos aqui com os nossos canais de comunicação abertos, tanto no Instagram quanto no YouTube, então seja sempre muito bem-vindo, que a gente quer te manter como um produtor rural mais bem informado do Brasil e do mundo, porque não, já que o Bom Dia Agronegócio chega a lugares que a gente nem imagina, hein, senhoras e senhores? Vamos começar a sexta-feira, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, tá certo? Então, depois que terminar essa abertura de mercado, você vai direto para as redes sociais, seguir a Cooperativa Cochupé, @Cooperativa Cochupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura do Brasil e do mundo, tá certo assim? Só isso, hein, que a Cochupé te oferece. Só isso, só informações sobre a cafeicultura do globo, é isso mesmo. Senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, vamos começar como sempre fazemos com a nossa rodada de preços, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações nesse momento nas bolsas internacionais, já que tem mais uns minutinhos para as cotações abrirem aqui no Brasil. Então, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações nas nossas bolsas internacionais, tá certo? Tô só abrindo aqui o nosso canal no YouTube para receber as informações, as perguntas de vocês. Mandem, viu, pessoal? Mandem suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, suas perguntas. Olha só, o Celso Júnior já pergunta sobre o fertilizante. Vou trazer informações atualizadas sobre esse mercado. Perdão. E a gente vai seguindo por aqui, tá? Vou respondendo tudo ao longo dessa edição. Bom, vamos começar com Bolsa de Chicago. A soja cede, cai 0,6%, e o primeiro contrato, ou mais negociado, que é o maio, tem $16,76 por bushel. O milho, $7,58, uma alta de 0,4%. O trigo, $10,93 por bushel, subindo 0,6%. E ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja hoje também operam no vermelho. O óleo de soja perde 1,8%, o primeiro vencimento, 73 cents mais 31 por libra-peso. O farelo de soja cai 0,9% para valer $479,60 por tonelada curta, Bolsa de Chicago, tá? Bolsa de Nova York. Café sobe 0,5%, tem $2,25 mais 23 por libra-peso, não é? Opa, mudei de tela sem querer, perdão. Deixa eu esperar aqui carregar as cotações novamente. Agora sim. O açúcar caindo um pouquinho, 0,2% de baixa, para 19 cents mais 6 por libra-peso. O algodão, $1,18 mais 52, subindo 1,4%. O petróleo tem um novo dia de alta e para o WTI sobe 1,91%, com o barril sendo cotado a $108,03. Se a gente dá uma olhadinha no Brent, a gente vai ver $111,48, e a alta também de 2% nesta manhã de sexta-feira. O gás natural volta a subir, tem uma alta de 2% agora nas bolsas americanas. O ouro cai 0,8%, a prata cai 0,9%. O cobre sobe 0,4%, e percebam que hoje, novamente, não temos um dia aí comum para todas as commodities, como nós vínhamos tendo aí nos últimos dias, né? Claro que a guerra entre Rússia e Ucrânia, esse conflito que já entra no seu 16º dia, ele continua muito em foco, ele continua muito voltado, né, para todas essas condições. Então, nós temos ainda essa preocupação muito forte, tá? Vamos dar uma olhadinha também no mercado asiático. Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, que naturalmente já está fechado essa hora, né? Farelo fechou em alta, o óleo de soja em queda, o milho em alta, o suíno vivo segue a sua escalada de baixa, ou a sua tendência de baixa, melhor dizendo, e o suíno vivo lá na Bolsa de Dalian fechou com 2,6%, tá? Nesta sexta-feira. Um resuminho da nossa Agriinvest Commodities. Bolsa subindo de leve, petróleo em leve alta, mas abaixo de $108 o barril. Trigo em alta pela primeira vez em 4 dias, mercado de olho nas sanções
da Rússia. Ontem a mídia local falou em banir exportações de insumos para uma lista de países. Parceiros estão tentando retirar os fertilizantes da lista. Negociadores da Ucrânia e Rússia se reuniram nesta quinta-feira. Nenhum avanço. A nova rodada de negociações entre as delegações russa e ucraniana terminou mais uma vez sem acordo. A Ucrânia tenta criar mais corredores humanitários, já foram criados mais 7 de ontem para hoje. E a Rússia está reforçando as suas demandas. Desde ontem, a Rússia está endurecendo a sua retórica, não só agora contra a própria Ucrânia, mas contra o Ocidente de uma forma geral, em especial, claro, os Estados Unidos, né, e os países da OTAN. Então vamos acompanhar. Volodymyr Zelensky diz que estaria pronto para ceder em alguns pontos. Que pontos são esses, né? Talvez ainda insuficientes para as demandas de Vladimir Putin. Reajustes dos preços dos combustíveis no Brasil. Vamos falar sobre isso. Já é manchete no Notícias Agrícolas. Mais etanol, menos açúcar, ó, preço para cima. O clima para 15 dias é benéfico para o milho safrinha no Brasil e no Paraguai. Quer resumo melhor que esse da Agrinvest Commodities? Maravilhoso, né? E se você não acompanha ainda ou o aplicativo ou o blog da Agrinvest, faça isso. Coloca ali, ó, do ladinho do Notícias Agrícolas no seu navegador, inteligência.agrinvest.agr.br. Aqui nós damos a visão jornalística. E ali no portal da Agrinvest, né, no blog da Agrinvest, você tem uns insights de quem tem a informação do mercado. Então é importante você acompanhar, é uma sugestão, né? Dica da Carla Mendes dessa sexta-feira, blog da Agrinvest, inteligência.agrinvest.agr.br, ok? Ó, antes da gente começar a comentar os mercados e as notícias, quero falar sobre essa beleza de presente que eu recebi da Dulce Cerrado e da Expo Casser. Eu, o Alex e o Daniel ganhamos essa coisa fofa, né? A Virgínia Alves, nossa especialista em café, foi lá para Patrocínio, no Cerrado Mineiro, para fazer a cobertura e não só a cobertura, mas a mediação de um evento chamado Café e Mulher, Mulher e Café, qualquer coisa nesse sentido. Um evento incrível, destinado às mulheres da cafeicultura. A Virgínia foi honrosamente convidada e voltou com este presente. Olha que coisa mais incrível, hein, senhoras e senhores? Uma xícara e, segundo a Virgínia, né, e o pessoal da Dulce Cerrado, cafés especiais do produtor, e também da Expo Casser, isso aqui, ó, é casca de café e essa coisa linda, né, que é cheia de detalhes e muito particular, muito singular, essa canequinha aqui, ó, coisa linda, viu, gente? Então ela vai me acompanhar agora todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio, porque, né, como é que começa o dia? Melhor que com um cafezinho impossível. Então, já vai me acompanhar aqui no Bom Dia Agronegócio, a canequinha da Dulce Cerrado, Cafés Especiais do Produtor, e da Expo Casser, pessoal. Muito obrigada por receberem a Virgínia de forma tão incrível, por permitir que ela contasse histórias tão legais e principalmente por mediar esse evento. Isso só mostra, né, o trabalho incrível que a Virgínia vem fazendo à frente da cafeicultura, do jornalismo focado na cafeicultura, né? Parabéns para a Virgínia, parabéns pela iniciativa, enfim. Vamos nessa, né? Vamos nessa que tem coisa e tem... Olha só, temos já algumas perguntas, né? O Márcio Fagundes. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo bem contigo, Márcio? Curitibano, Santa Catarina. Como está o aumento da soja? Vamos comentar sobre isso, tá, Márcio? Fica aí com a gente que a gente vai comentar o mercado da soja, vai comentar o mercado do milho, de fertilizantes, vamos comentar o mercado de café. O Rodrigo Veloso nos mandando bom dia, mandou uma cerejinha e uma xicrinha de café. É mais ou menos por aí, viu? Inclusive tem aqui os frutinhos do café na minha canequinha, viu, Rodrigo? Bom dia para você também, meu amigo. Vamos lá. O pessoal que está nos mandando bom dia aqui, sejam todos bem-vindos. Pessoal da Agrobidnet. Bom dia, Carla e audiência do NA. Bom dia, time do Agrobid. Eu fiz parte de uma live com eles na última terça-feira. Foi Dia Internacional da Mulher. Eu fui convidada, então, para estar com o pessoal do Agrobid. Estive com eles e com a Andréa Cordeiro. A live foi mediada pelo Donário Almeida, que é um grande comunicador aí de marketing para o agronegócio, muita experiência, muita vivência nesse setor, né? Então, olha só, eu gosto disso. Inova Pecuária Agro, saludos desde Panamá.
Mas, pessoal do Panamá, bom dia para vocês, sejam bem-vindos, sempre aqui. O Jonas está pedindo para a gente falar sobre o café. Vamos começar com o mercado do café hoje? Aí a gente vai estendendo para os demais mercados, tá? Bom, vamos abrir as cotações lá na Bolsa de Nova York e saber como é que está o caminho nesse momento. Os preços voltam a subir nessa sexta-feira. Bolsa de Nova York tem para o contrato maio café arábica $2,25 mais 10, julho $2,24 mais 20 por libra peso, setembro $2,22 mais 75, as altas variam de 0,3 a 0,4%. O contrato setembro, por sua vez, cede um pouquinho, cai 2,5% para valer $2,24 mais 25. Percebam que apesar da baixa, o patamar é elevado e próximo dos demais, né, dos mais curtos. O mercado do café, senhoras e senhores, ele continua muito focado nos seus fundamentos, que são bons fundamentos, a oferta é apertada, a demanda é presente, mas nós ainda temos essa preocupação com a demanda por conta do quadro do conflito da guerra, né? A Rússia e a Ucrânia são dois importantes importadores de café, né? Eu tenho falado bastante sobre isso, mas neste momento o seu consumo preocupa, não só por ambos os países estarem ali em conflito, mas também pelas sanções comerciais, que limitam as transações, limitam o fluxo dos negócios, limitam a logística, né? Os 18 portos ucranianos permanecem fechados, toda a região do Mar Negro, do Mar de Azov, que são determinantes para a logística marítima global, estão fechados. É uma zona de guerra, então tá praticamente fechado, né? Então há toda essa complicação, há toda essa tentativa de entendimento de como é que as coisas vão se dar agora. Mas nós continuamos a ver o mercado muito solidificado em patamares elevados, em patamares que remuneram bem o produtor, que está aí na sua safra 22, sabendo que vai colher menos do que aquilo que foi já oficialmente estimado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, né? Um número muito criticado, muito questionado, talvez seja melhor assim, né? Pelos especialistas de cafeicultura, que já sabem que será uma safra menor. Nós teremos uma recuperação da nossa safra em 2023, é verdade, é isso que se espera, né? Mas, por enquanto, a gente ainda está sofrendo com os resquícios das adversidades climáticas que tivemos em 2020 e 2021, e não foram poucas. Então, a oferta global de café, ela é apertada, né? E por isso nós temos todo esse suporte aí que vem das cotações desse cenário de fundamentos, né? E as cotações vão refletir primeiro isso. Naturalmente, elas vão refletir, principalmente pontualmente, né? Todas essas questões ligadas ao conflito, tá? Aqui no Brasil, o que traz algum peso maior para as cotações é o dólar. Ontem testou novamente algo abaixo dos R$ 5, mas fechou com R$ 5,02, valendo com uma alta de 0,11%. O mercado está abrindo e já já a gente vai ter aí a atualização da cotação do mercado cambial, mas o dólar um pouco mais pressionado ajuda a manter as cotações também mais contidas aqui no Brasil. Ainda assim, nós estamos falando de bons preços também. São preços que remuneram adequadamente o cafeicultor do Brasil. Aí temos aí duas informações importantes, né? Vendas de café do Brasil atingem quase 90% da produção 2021-22, segundo um levantamento das safras e mercado. E ontem, sem acordo no leste europeu, o café tem mais um dia de desvalorização em Londres e Nova York. O que aconteceu? O mercado sentiu essa pressão do conflito e a falta de acordo entre Rússia e Ucrânia, visou a demanda, espaço para realizar lucros, porque o café tem subido bastante, já subiu muito desde o início da guerra, tá? Já subiu agressivamente, já caiu agressivamente. Então, quando sobe, vai ter espaço para essas realizações de lucro. Quando sobe, vai ter espaço, porque tá ainda sentindo essa pressão, tá? Olha só o que dizem os analistas internacionais. Com a preocupação de que o aumento nos preços da energia causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia inviabilizará a economia global, uma queda na economia pode conter os gastos do consumidor e reduzir o consumo de café na medida em que os consumidores apertam os cintos e limitam suas visitas a restaurantes e cafés.
o conflito Rússia e Ucrânia pega no coração do mercado do petróleo e do gás natural, né? Ambos estão disparados, estão em preços historicamente altos, já testaram suas máximas, né? Agora estão voltando um pouquinho, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Caso o conflito, quando eu falo já testaram, nesse período, quer dizer que eles não podem testar novas máximas, tá? Digo que até este momento testaram algumas máximas, como é o caso do trigo também, por exemplo. Então a gente vai ver esse mercado se ajustando, tentando voltar para um caminho mais normal, mas ainda carregando um prêmio de guerra, né? Um prêmio nos preços. Então, isso vai impactar ainda mais em custos de produção de todas as coisas, de todos os produtos, sejam agrícolas ou não, e vai impactar na demanda, porque o consumidor final vai ter que gastar mais para botar combustível no tanque do carro, né? Inevitavelmente. E ele sabe que ele vai gastar mais para comprar comida. Então, é uma situação de impacta tudo, né? Não tem um impacto pontual, tá? No Brasil, os analistas de mercado mantêm fundamentos sólidos para os preços à medida em que o desenvolvimento da safra acontece por aqui. As chuvas do início do ano foram positivas para a recuperação das plantas, mas a produção vai se consolidando com quebra para 2022. Lembrou o que eu acabei de dizer? Porém, com o cenário de guerra pesando na economia global e gerando preocupação em relação ao consumo da bebida, o produtor vai continuar observando uma volatilidade ainda mais acentuada na bolsa, tá? Ontem o mercado físico cedeu, acompanhando a desvalorização das cotações na Bolsa de Chicago. Hoje deve recuperar isso caso as cotações continuem caminhando em campo positivo, tá? Então vamos monitorar, vamos entender como é que ficam essa condição. O Alex Pérez pergunta assim: vocês têm YouTube? Temos sim, Alex. Notícias Agrícolas Oficial é o nosso canal, tá? Você pode acompanhar por lá também, que estamos ao vivo também no YouTube, tá? E também no nosso site noticiasagricolas.com.br. Bom, então, este é o mercado do café. Querem algumas referências para o mercado físico de ontem? O mercado físico de hoje está começando agora, com o dólar, né? Guaxupé, estamos falando do tipo 6 bebida dura bica corrida, tá? Guaxupé, R$ 1.320 por saca. Poços, R$ 1.320 por saca. Patrocínio, 1.315. Araguari, 1.280. Varginha, 1.340. Campos Gerais, 1.330. Franca, interior de São Paulo, R$ 1.330 por saca. Perceba, ainda temos preços elevados, que variam de 1.315 a R$ 1.340 por saca, para o café tipo 6, bebida dura. Já para o cereja descascado, um pouquinho mais alto o valor, R$ 1.390 em Guaxupé. Poços, 1.370, Patrocínio, 1.375, Varginha, 1.420, Campos Gerais, 1.393 reais por saca. Todas essas localidades, em ambas as qualidades, viram os preços recuar. Vamos ver como fica hoje, diante dessas novas altas que se observam, portanto, na Bolsa de Nova York, tá certo? Estamos aí monitorando. Só complementando o nosso comentário sobre o café, segundo as safras e mercado, então, a comercialização do Brasil para a produção 2021-22, até ontem, ficou em 89%, contra 86% do mês anterior. Então, avançamos somente 3 pontos percentuais. Ainda assim, esse índice de 89% supera o índice do mesmo período do ano passado, que era de 87%, e a média dos últimos 5 anos, que é de 85%. Segundo a consultoria, já foram negociadas 50,44 milhões de sacas, considerando uma produção de 56 milhões e meio, ok? Claro que, segundo ainda as safras e mercado, o realinhamento negativo na curva de preços junto à maior volatilidade nos mercados com a guerra trouxe um pouco mais de interesse do lado da venda. Gil Carlos Barabá, que é consultor das safras. Abre aspas para o Gil. Porém, esse interesse não se traduziu em volume de negócios, típico de um período de entre-safra. O mesmo se desenha para demais mercados, como trigo, que subiu muito, mas os negócios ainda são tímidos, soja, milho, embora os negócios estejam acontecendo, eles não têm aí volumes estrondosos. Nós estamos vendendo que nem nunca. Não, isso não existe, tá? São negócios que acontecem, o produtor está aproveitando, mas ainda com um certo receio diante de um quadro tão incerto.
né? Também pudera. Se eu fosse produtor rural agora, o que eu ia estar fazendo? Eu ia estar estudando, né? Ia estar entendendo como é que essa situação pesa para o meu bolso, pesa para o meu negócio, como é que fica tudo isso, né? É de assustar, senhoras e senhores. Pensem o quê? Vocês estão pensando que ser agricultor é fácil? Não é fácil. A gente pode contar essa história, né? Bom, a gente está na Bolsa de Nova York, vamos dar uma passadinha ali nos preços do açúcar, esse mercado já está aberto para você, inclusive o Jonathan Simeão já trouxe as primeiras notícias do dia. Temos um mercado em campo misto, né? Caindo os principais vencimentos, à exceção do julho. O maio perde 0,3% para ser cotado a 19 cents mais 5 por libra-peso. O julho, que sobe um pouquinho, tem uma pequena alta de 0,01%, estável, 19 cents mais 7 por libra. O outubro, 19 cents mais 10. O março, 19 cents mais 31, tá? O mercado do açúcar, embora o petróleo subindo, cai um pouquinho, devolve as altas das sessões anteriores, tem um dia de realização de lucros, como eu falei, apesar do suporte do petróleo, mas está bem próximo da estabilidade, né? Segundo o Jonatas já pôde apurar, há também uma certa pressão do acompanhamento da safra mais positiva nas origens produtoras. A colheita no Brasil começa em abril, a nossa nova safra começa aí no mês que vem, então observa-se bastante isso e há essa especulação e essa precificação no mercado do açúcar, né? Quando a gente olha para outras origens produtoras, como a Ásia, a colheita caminha por lá e se colhe bem, né? Há um avanço importante aí da colheita nesses últimos dias, tá? Então, temos também a pressão deste fator para o mercado do açúcar, tá certo? E o mercado do açúcar, senhoras e senhores, ele continua acompanhando muito. Aqui no Brasil, todo esse imbróglio sobre a questão dos preços dos combustíveis. Ontem a Petrobras já anunciou um novo reajuste nos preços, o que vai pesar diretamente, já chega aos postos de gasolina, né? Aqui do lado da nossa sede do Notícias Agrícolas tem um posto de gasolina colado conosco, já é possível ver ali um reajuste expressivo dos preços ao consumidor final, o que faz com que os preços do etanol também subam. À medida em que sobem os preços do etanol, olha-se mais para a produção de etanol nas usinas. Vai mudar o caminho, provavelmente, do mix, né, dessas usinas, açucareira ou alcooleira vai ser essa safra. E isso vai também impactar nos preços do açúcar. Uma informação importante sobre isso, inclusive vou mandar esse link para a Letícia e pedir para ela colocar para vocês, dividir a informação com vocês na tela, que é a aprovação da mudança de regras do ICMS sobre o mercado de combustíveis, tá? Foi aprovado ontem na Câmara, agora o texto vai para sanção. Segundo as últimas informações, as regras valerão para gasolina, álcool, diesel, biodiesel e gás natural, tá? Vamos dar uma olhadinha nessas informações que partem da agência de notícias Reuters. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira uma proposta que altera as normas de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre os combustíveis e a medida, uma das propostas que busca reduzir preço desses produtos ao consumidor final, vai à sanção, portanto, do presidente Jair Bolsonaro, tá? De acordo com a agência Câmara de Notícias, o texto aprovado prevê a incidência por uma única vez do ICMS, um tributo que é estadual, sobre os combustíveis com base em uma alíquota fixa por volume comercializado e única em todo o país. Nós sabemos, né, que o ICMS ele muda de um estado para o outro. Essa alíquota será definida por decisão unânime do CONFAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda, levando-se em conta as estimativas de evolução dos preços dos combustíveis, de modo que não haja ampliação do peso proporcional do tributo na formação do preço final ao consumidor, tá? Então, não queremos desequilibrar o mercado, queremos resolver a situação e tentar conter uma parte da alta dos preços, é o que diz o governo com essa aprovação. Vamos tentar entender. Essa notícia já está aí na tua tela, a Letícia já está dividindo com vocês essa informação, tá? Ela está na principal manchete ali do Notícias Agrícolas e vocês podem acompanhá-la e lê-la em mais detalhes
chequem também a agência Câmara de Notícias, fiquem atentos, estejam sempre em contato com os seus parlamentares para entender de que forma isso pesa para o teu dia, tá? De que forma isso vai de fato acontecendo e como isso vai impactar principalmente nos seus custos de produção. Uma vez que essas regras valem também para o diesel, não é? Para o biodiesel, vai mexer com o mercado de biodiesel, vai mexer com a demanda por soja, com a demanda por milho para etanol, enfim, uma série de desdobramentos que terão que ser acompanhados, tá certo? Bom, falamos então sobre as últimas informações do mercado de combustíveis, o que é determinante a gente acompanhar. Falamos sobre os mercados de açúcar e café na Bolsa de Nova York. E agora a gente vai passar a dar uma olhadinha no mercado de fertilizantes para, na sequência, a gente falar sobre o mercado de grãos. Por que eu vou começar sobre os fertilizantes? Porque nós temos aí um papel determinante dos fertilizantes a partir de agora de continuar estimulando a produção de grãos no mundo, principalmente na América do Sul. O Brasil é o maior importador do mundo de fertilizantes, então a gente vai ter que continuar acompanhando como é que as coisas vão se resolver para essa crise dos insumos, porque a gente vai precisar fazer uma boa safra o ano que vem. Ontem, o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, em entrevista ao Alexander Horta, trouxe essa informação de que com uma adubação reduzida nós teríamos um teto de produtividade na casa de 139 milhões de toneladas, a safra 22-23 de soja. E nós tínhamos, para essa safra 21-22, um teto produtivo potencial esperado de 150 milhões de toneladas, e temos aquela quebra muito agressiva. Ontem a Conab fez um novo corte na safra de soja, trazendo o número para 122,8 milhões de toneladas. No dia anterior, o USDA ainda apontava 127 milhões e a Conab veio com um número muito mais próximo da realidade do produtor brasileiro, o que é bom, né? É importante que se diga, que é bom que a Conab traga esse corte para mostrar a realidade dos campos efetivamente. Então, nós temos tudo isso e temos que acompanhar todo esse monitoramento, toda essa situação, ok? Por que eu tô falando isso? Porque nós temos aí Vejam a manchete que a Letícia está compartilhando com vocês agora. Márcio, atenção, hein, meu amigo? Você que estava pedindo informações aqui sobre o mercado do fertilizante, né? A gente vai entender isso agora, portanto. Ontem, nós conversamos com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. E ele chamou atenção para uma disparada assim, ó, sem precedentes nas nossas relações de troca. Para o KCl, para o cloreto de potássio, olhando para a soja 22-23, Porto de Paranaguá, a gente está falando de uma relação de troca que subiu em cerca de 3 semanas, de 27 para algo entre 37 e 38 sacas, tá? O KCl foi negociado ali na casa de $1.000 por tonelada. O MAP passa de 40 sacas de soja para a gente fazer a relação de troca. Mais do que todas essas coisas, a gente está falando de um MAP sendo negociado a $1.200 por tonelada. Para a ureia, não é diferente, né? Então, a ureia versus milho safrinha, altíssima relação de troca. Então, nós temos uma projeção de preços altos dos fertilizantes que continua muito forte. O que nós vimos antes da guerra começar foi a redução, por exemplo, dos preços da ureia, enquanto os outros grupos de fertilizantes se mantiveram ali altos. Mas havia uma valorização dos preços das commodities, principalmente da soja, e por isso que nós vimos, de dezembro a meados de fevereiro, as relações de troca caírem aqui no Brasil, né? Então, para o KCl, por exemplo, a gente está falando de uma baixa que nós tivemos aí nesse período que eu acabei de citar, dezembro até meados de fevereiro, de 33 para 27 sacas. KCl, soja, 22-23, por uma valorização da soja e não por uma baixa nos fertilizantes, tá? E não há, no curto prazo, no horizonte, um fator que vá promover essa correção, essa baixa entre os fertilizantes, tá? Não tem. Então, o que a gente via? A gente via essa redução na relação de troca pela valorização da soja e não pela baixa do fertilizante, e novamente essas relações de troca voltaram a subir, dado todos os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então,
ainda vai continuar elevando muito os preços desse conflito. O pós-conflito pode trazer uma força-tarefa, principalmente logística, para que as coisas voltem a acontecer com mais agilidade do que a gente está observando agora, que é uma situação de guerra, uma situação de conflito, não dá para a gente avançar muito. Então, nós temos toda essa situação. Os produtores brasileiros têm buscado bastante garantir esses produtos, têm promovido uma corrida para alcançar os preços dos fertilizantes, e nós temos visto certa dificuldade não só com preços, mas com o acesso às matérias-primas. E isso traz bastante preocupação. Por quê? Porque a questão logística continua comprometida, as sanções comerciais limitam demais o fluxo dos negócios, e quando a gente olha para o Vladimir Putin falando, temos aí uma lista de produtos que não vamos mais exportar, né? Pelo menos por enquanto. Mas países parceiros vão continuar comercializando. Será que estamos nessa lista de países parceiros? Eu imagino que sim, dada a última visita do presidente Jair Bolsonaro a Moscou para tratar dessa situação e de uma visita anterior da própria ministra Tereza Cristina também ao país russo para tratar da questão dos fertilizantes e garantir um abastecimento para o Brasil, que, volto a lembrá-los, é o maior importador global de fertilizantes, tá? E estamos aí com as decisões para serem tomadas, porque já já a gente vai começar a plantar a nova safra de verão, né? Não, Carla, mas ainda é março. A gente vai piscar e num quadro como esse, um dia a mais é um dia a menos, né? A gente vai ter essa preocupação muito forte com essa questão toda dos fertilizantes, que é um problema, é um dos principais problemas deste momento para o produtor no Brasil e no mundo. Essa corrida por garantir preços e produtos não acontece só no Brasil, mas acontece no Brasil, na Argentina, outros países da América do Sul, países do hemisfério norte, como a França, por exemplo, onde os preços dos adubos também dispararam. Então, tudo isso está acontecendo. A Expo Direto Cotrijal está no seu último dia hoje, né? Durante toda essa semana. E as notícias que eu recebo de lá são de que realmente um dos assuntos mais debatidos na feira, que é uma das maiores, se não a maior, do agronegócio brasileiro, é isso. É esse momento completamente preocupante e como mitigar os efeitos dessa situação, né? Então, esse é um ponto importante. Mas, Carla, é só a guerra que traz problema para o mercado de fertilizantes? Não. A gente está falando de um MAP a $1.200 por tonelada. Por que está subindo tanto? Os fosfatados, eles encontram um probleminha a mais que já estava no mercado. Então, já vinha sendo precificado. E a gente está falando de um probleminha chamado China, a maior exportadora global de fósforo. A China está fora do mercado de exportação de fertilizantes desde outubro. E esse, desde outubro, traz um rombo enorme no mercado, principalmente entre os fosfatados. E a segunda maior exportadora de fósforo do globo, você ganha uma saca de soja se você descobrir quem é. É a Rússia. Então, nós temos aí os dois maiores exportadores mundiais desse produto fora do mercado. Fora todos os problemas com o KCL. Então, senhoras e senhores, produtoras e produtores rurais, tenham completa atenção, completo foco em garantir um excelente planejamento comercial e uma mitigação desse momento. Tenha os seus técnicos e os seus profissionais de comercialização alinhados para entender que tipo de adubação você vai fazer, se vai ter que reduzir, se não vai ter que reduzir, se vai dar para comprar o que você precisa e não reduzir, garantir a sua produtividade. Então, há uma série de coisas que você precisa ter atenção. Os fertilizantes continuarão caros, tá? Escassos, e vai ser difícil. A próxima safra vai ser muito difícil. O Demas me pergunta aqui, os defensivos acompanham os fertilizantes? Sim. Há uma escassez diferente, talvez menos agressiva, não corremos o risco de desabastecimento, mas os preços também estão bastante elevados e, claro, o principal deles é o glifosato, tá? O glifosato está no centro da discussão dos defensivos e a gente está de olho, tá certo? Estamos acompanhando. Olha aqui, o Fred Goulart em Rio Verde, Goiás, gás 145 e gasolina em alguns postos R$ 7,30. Ei, Jesus, é uma tristeza. E o Demas fala conosco de Campestre, sul de Minas Gerais. Bom dia, Demas.
E Valdete, bom dia. Gostaria que você comentasse sobre os bezerros de reposição, porque está tão desvalorizado o preço, sendo que o boi está alto e com bom comércio. Vamos chegar lá, viu, Ivaldete? Siga conosco. Dona Eliana, bom dia, hein? Júlio Agro César, bom dia. Bom dia, qual a perspectiva do trigo? Vamos chegar lá. E o pessoal me perguntando bastante sobre o mercado da soja, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui no YouTube. O Adoniran, bom dia, vamos falar do milho, vamos com certeza. O Adoniran, que é lá de Maringá, no Paraná, nosso telespectador assíduo. Bom dia, Adoniran. O Celso Júnior, que me perguntou sobre o mercado de fertilizantes, meu amigo, tá aí toda a resposta para ti. Não deixe de acompanhar essa entrevista do Jefferson Souza, tá, Celso e amigos. Eu vou deixar para vocês aqui o caminho para isso, tá? Ó, menu, vídeos, agronegócio. Vou pedir para a Letícia mostrar para vocês aí na tela. E Jefferson Souza. Vai procurar pelo Jefferson Souza, tá? E aí é sucesso. Coloquem lá, você pode baixar e ouvir como podcast no momento que você tiver sem internet. Enfim, tem muitas opções para que você receba essa informação e coloque aí na sua... Como é que é o nome disso? Na sua... Enfim, né? Bom dia, Carla. Ontem o Marcos da Agrinvest finalmente deu a real. Caos à vista. Acho que passou da hora do Brasil repensar na sua segurança alimentar, diz o Maurício Alban pelo YouTube. É mais ou menos por aí, viu, Maurício? Eu acho que nós pensamos sim na nossa segurança alimentar, viu, Maurício? Acho que a gente precisa reforçar. O que a gente precisa repensar e repensar muito forte, que é o que está acontecendo, mas agora a gente vai correr contra o tempo, que é na nossa dependência dos fertilizantes. Talvez nós não sejamos completamente independentes, mas nós temos que diminuir a nossa dependência e pensar em garantir um abastecimento para situações como essa, né? Onde nós temos China fora do mercado, Rússia fora do mercado, as sanções comerciais impostas por outros países que limitam as transações de países como a Rússia com o nosso país. Então, é bem complicado, né? Essa conta, ela é bem difícil de ser feita, mas ela é possível de acontecer. Então, acho que é mais ou menos assim que a gente precisa pensar. E eu já vou puxar, então, o mercado da soja. Ó, pessoal, a Letícia tá mostrando para vocês como chegar, tá? Nessa entrevista do Jefferson. Ela ainda tá na nossa página inicial, mas de qualquer forma, vocês já saibam que ali no nosso menu, lá em cima, que tem notícias, cotações, vídeos, podcasts e tal, você vai clicar em vídeos, na editoria de agronegócio e vai procurar o nome do Jefferson, tá? E pode procurar o nome do Marcos Araújo também, que também é analista da Agrinvest e a que o Maurício se refere, né? Quando ele fala que o Marcos Araújo deu a real. O que acontece? O Marcos foi bem enfático ontem ao trazer as informações sobre o mercado da soja, onde, que bom, nós temos aí preços recordes no Brasil, se a gente contabiliza a Bolsa de Chicago mais prêmio, são cotações acima dos R$ 200 por saca, mas como é que a gente vai cruzar essas informações, né, com as informações, com os custos de produção completamente elevados para 2022-23. Como é que o produtor vai se ajustar? Então, a manchete do Alexander Horta, depois de entrevistar o Marcos Araújo, foi: cenários e fundamentos levam uma soja com cotações recordes em 2022, mas o produtor deve ter estratégias para aproveitar. Se por um lado temos ótimos preços levando em conta Chicago mais prêmio, por outro temos a alta nos custos de produção e a crise dos fertilizantes. Pessoal, essa entrevista do Marcos, mais um show de entrevista, como sempre, e o Marcos faz exercícios de cálculo durante a sua entrevista para mostrar como é que está o travamento dos preços para a próxima safra, a relação com os custos de produção e como é que o produtor vai ter que se comportar nessa temporada para fazer bons negócios e garantir que vai estar capitalizado o suficiente com esses preços recordes para travar esses custos para a safra nova, tá? Então, é um momento delicado para o produtor brasileiro, mas é um momento de muita oportunidade também. É só saber levar o mercado, saber participar dele, estando protegido. Não vai especular em aberto esse mercado, porque ele segue completamente volátil. Ontem, na quarta-feira, fechou com baixas fortes no dia do relatório do USDA.
Ontem voltou a subir, dadas as boas vendas semanais para exportação reportadas pelo USDA. Os Estados Unidos venderam só da safra velha, na semana encerrada em 3 de março, mais de 2 milhões de toneladas e continuam vendendo. O USDA, inclusive, reduziu os estoques finais norte-americanos e aumentou as exportações dos Estados Unidos, as quais, inclusive, a própria Agriinvest podem ser maiores do que as colocadas ali no último reporte global de oferta e demanda da quarta-feira. Nós temos ainda um novo corte que foi trazido para as safras da América do Sul, um novo corte na produção global de soja, nos estoques globais de soja. Então, a gente está falando de uma relação de oferta e demanda completamente desequilibrada. Segundo Marcos Araújo, os preços podem, inclusive, continuar subindo. Mas, enquanto está monitorando esse cenário de guerra, os mercados vizinhos, milho e trigo, os mercados de derivados, soja e farelo, esmagamento nas origens produtoras, o mercado de óleo que está completamente desabastecido quando a gente fala de óleo de girassol, já que 80% desse óleo vem do leste europeu e a logística está fechada. Vamos puxar óleo de soja, vamos puxar óleo de palma, onde também a oferta é limitada. Então, percebam, fundamentos muito positivos. Ainda assim, começa a entrar no radar a nova safra dos Estados Unidos. Vai ser maior a área, vai ser menor, como é que vai ser? 31 de março, em 20 dias exatos, a gente conhece o novo boletim chamado Prospective Plantings, do USDA, que vai trazer as projeções de área de plantio para nós, tá certo? Então, há uma série de fatores que ainda mantêm os preços sustentados, mas as realizações de lucros, as correções, elas vão acontecer, não só na soja em grão, mas também nos derivados, tá? Hoje eu vou tentar trazer um resumo aqui do nosso mercado, o retrato, né? Se a gente tirar uma foto agora do mercado brasileiro de soja, que momento é esse? Vou falar com vários analistas e te trazer uma pluralidade de opiniões para que você possa tomar uma decisão bem assertiva e ter um planejamento alinhado para a safra nova, tá certo? Que vai ser uma safra difícil, eu diria difícil, vamos usar a palavra difícil, tá? Vamos lá. A Miriam Nascimento, bom dia. Se o subsolo é da União, por que a União até hoje não conseguiu a liberação dessa exploração? E por que venderam a fábrica da Petrobras para a Rússia se o investimento foi público? Olha, Miriam, todas essas questões são completamente pertinentes. Eu já pedi aqui a nossa produção, né, a nossa produtora Andressa Simão, para nos trazer uma entrevista com a doutora Samantha Pineda, que vai nos explicar quais são os limitantes ambientais que nós temos para essa exploração e quais são aqueles impostos, mas que não precisam ser impostos, né? A gente vai entender toda essa situação. Eu não tenho competência para te responder essa pergunta adequadamente com todas as informações que você merece. Mas por que venderam a fábrica da Petrobras para a Rússia? Isso é uma questão comercial e eu imagino que haja espaço para que isso possa acontecer. Agora, a exploração aqui no Brasil, por que ela ainda não acontece? É porque nós temos uma burocracia enorme, entraves muito fortes. Outro dia o Jornal Nacional falou que nós temos mais de 50 liberações para explorar esses minérios em terras não indígenas, né? Mas há outros entraves nessas liberações que o Jornal Nacional, por exemplo, não citou. E é isso que a gente quer esclarecer com a doutora Samantha Pineda, tá certo? Eu fiz uma live no Instagram, @jornalista da soja, onde eu falei bastante sobre essa situação, inclusive com a doutora Samantha Pineda ao vivo lá comigo. Eu vou ver se eu consigo pegar o link aqui para vocês e mandar para vocês por aqui, para que vocês possam acompanhar. Foi uma live muito, muito rica, né, de informações. Vou colocar aqui o link para vocês que estão no Instagram e também que estão no YouTube. Eu vou colocar a data também, porque, deixa eu ver que dia, foi há 7 dias, então foi sexta passada, né? Ou quinta passada, eu acho que foi. Eu acho que foi quinta-feira passada, dia 3? Foi, né? Acho que foi quinta-feira passada, ó. Dia 3/3/2022, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no
YouTube também. Vale a pena vocês acompanharem, tá? A doutora Samantha explica muito melhor do que eu essa situação e ela estará no Notícias Agrícolas conosco para explicar mais ainda sobre isso, tá? Vera Lúcia Chaves. Oi, Carla, eu sou sua companheira todos os dias. Sou produtora de soja e gado. Gosto de ouvir seus comentários e informações. Poxa, Vera, que coisa boa, viu? Fico feliz em saber que você está aqui todos os dias comigo, confiando no nosso trabalho, apostando na gente, né? E acreditando naquilo que a gente divide com vocês. Muito obrigada pela gentileza, pela confiança, principalmente, tá bem? Bom, nesse momento a soja cai um pouquinho e devolve as altas que foram registradas ontem. O contrato maio, 16 dólares e 73, perdendo 12 pontos mais 75. O julho, 16 dólares e 45 centos por bushel, uma baixa de 14 pontos e meio. O agosto, 15 dólares e 97, queda de 15 pontos mais 25. Quando a gente olha para esse mercado, é um dia de realização de lucros, é um dia de baixas consideráveis, mas preços ainda percebam elevados, né? Então, é um dia de correção, é um dia que não traz muitas novidades, mas eu quero fazer um destaque aqui importante sobre os derivados, né? Olha só o que nos diz a Agriinvest. Os prêmios do farelo e do óleo de soja na Argentina e no Brasil continuam subindo, mesmo com os futuros da CBOT batendo máximas de alguns anos, como foi o caso de ontem, que farelo e óleo fecharam com altas fortes, tá? Temos rumores de negócios no FOB Paranaguá a mais 60 no farelo para embarque abril, o que é um novo recorde para um período de safra. A gente está em plena colheita da soja, não podemos esquecer. Os prêmios do óleo de soja continuam próximos dos 600 a 700 cents acima, né, da CBOT, ou 6 a 7 centavos por libra-peso acima da CBOT, porque os prêmios dos derivados estão subindo tanto. O óleo, você já sabe, quebra da safra da soja da América do Sul, redução do processamento, interrupção dos embarques de óleo de girassol no Mar Negro e a Indonésia elevando o DMO de 20% para 30%. Já para o farelo, a alta dos prêmios se explica pela guerra, um impacto não muito óbvio. O gás natural na Europa custa para produzir, para ajudar no processamento, para ser o combustível desse processamento, e aí a gente vê uma série de processadoras de soja interrompendo as suas atividades por conta do elevado preço do gás natural, e aí, se elas param, começa a faltar farelo, começa a faltar óleo, começa a faltar esses derivados, e os preços vão continuar a subir, porque o farelo não tem substitutivo, né? Não tem substituto. E o óleo de soja, as origens, as alternativas também têm oferta escassa. Aí, senhoras e senhores, é a tempestade perfeita, né? Um Deus nos acuda e os preços vão subir, portanto. Então, este é o quadro do mercado de soja, tá? E como eu falei aqui para o Brasil, temos bons preços, mas temos custos altos à frente e isso traz uma preocupação para o produtor, ok? Mercado do milho. Nesse momento, as cotações do milho operam bem próximas da estabilidade, mas em campo negativo na Bolsa de Chicago. O maio perde 3,5 pontos para valer 7 dólares e 52. O julho, 7 dólares e 19, caindo 6 pontos mais 25. O setembro, 6 dólares e 70, 7 pontos e meio de queda. O trigo também opera dessa forma. O julho tem 10 dólares e 46, 1 ponto mais 25 de alta. O setembro e o dezembro caem. O setembro perde 6,5 pontos para valer 10 dólares e 2 cents. O dezembro, 9 dólares e 65, com uma perda de 12 pontos. E aí, a gente olhando para tudo isso, é possível perceber que faz tempo que a gente não vê o trigo tão calmo, né? 2, isso vai trazer calmaria também para o milho. E o milho também está ali começando a dividir as suas atenções com a nova safra dos Estados Unidos, fora o monitoramento do cenário de guerra naturalmente, tá? Temos aí uma demanda bastante aquecida por milho, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, com essa ausência da oferta russa e também ucraniana. Então, nós temos uma oferta aquecida, assim como as vendas semanais para exportação de soja norte-americanas da safra velha vieram acima das expectativas do mercado ontem, as de milho também vieram. Então, nós estamos... Inclusive, o volume vendido naquela semana, encerrado em 3 de março, ela foi a máxima, o volume maior durante uma semana
registrado na temporada norte-americana. Então, há uma demanda forte pelo milho dos Estados Unidos. Há uma demanda forte do milho aqui também, pelo milho aqui também do Brasil, né? Já expliquei para vocês. A Europa vai comprar do Brasil, porque não pode comprar dos Estados Unidos por não ter as suas variedades geneticamente modificadas aprovadas na Europa, então vai olhar para o mercado brasileiro, a Europa e também ali países do norte da África, principalmente, e também a China se voltando ao mercado norte-americano para conseguir esse milho. Então, tem essa situação, tá? E há um forte interesse por milho brasileiro para embarques mais curtos, segundo explicam os analistas de mercado, e é por isso que nós temos aí para o Brasil preços também muito altos. A gente está falando, ainda segundo a Agrinvest, de uma paridade de exportação no Brasil que saltou de R$ 92 por saca antes do carnaval para R$ 114 por saca, né? As cerealistas no sul de São Paulo ou estão ofertando milho CIF Paranaguá entre 112 e 114 reais a saca, ou CIF Campinas a 109 e 110 reais pelo diferencial de frete, tá? Então, perceba, né? Quem vai sentir mais com isso aqui no Brasil, não há demanda, porque tem milho para todo mundo, mas assim, o preço subindo agressivamente são os granjeiros, né? São os pecuaristas de corte, os pecuaristas de leite. Quem precisa de milho e farelo de soja para fazer o seu produto vai ter esse sofrimento, não vai ter jeito, tá? 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Comentamos os principais mercados. Pessoal, essa estabilidade do trigo, ela é uma continuidade do seu movimento de correção e de ajuste depois da maluquice que nós vimos nas últimas semanas. Dias consecutivos travados no limite de alta, depois dias consecutivos travados no limite de baixa. E aí o colega me perguntou aqui, inclusive, né? Qual a perspectiva para o mercado do trigo? Bruno, a perspectiva ainda é de alta, né? Nós temos essa condição de uma tendência de alta para os preços do trigo ainda forte, mas ontem nós tivemos vendas semanais mais fracas pelo reporte do USDA, então os Estados Unidos, embora seja uma origem importante, apontaram menos volume de venda na última semana, encerrado em 3 de março. Nós temos aí estoques finais que foram revisados para cima, para os estoques globais, uma produção que também foi revisada para cima. Então, o mercado entendeu que, apesar da ausência importante da oferta da Rússia e da Ucrânia, nós temos alternativas, né? Então, isso ajudou a trazer o mercado um pouco meio que de volta para os trilhos, para redefinir o seu caminho na medida em que continua o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Esses preços altos que se observam para o trigo, porque apesar das baixas, a gente ainda está falando de preços acima dos $10 por bushel, né? Agora o maio tem 10,75, julho 10,44, ele chega muito mais lentamente de forma comedida aqui para o Brasil, tá? Não imaginem que a gente vai ter a mesma disparada de preços, embora houve uma disparada, ela não tem a mesma força, a mesma intensidade que se observa no mercado internacional, tá? Então a gente tem preço subindo na Argentina, nos países europeus ali que exportam trigo, na Austrália, no Canadá, né? Na Argentina, que é um importante player desse mercado, mas para o Brasil, que não é tomador ou não é formador de preço para o trigo, as cotações chegam a subir aqui, mas de forma mais contida, tá? Nós estamos falando do vendedor pedindo R$2.000 por tonelada de trigo. Aí segurem, né? Ajeitem os grampos das suas perucas, porque, senhoras e senhores, não é para pouca gente, não. Vamos lá. Então, a Miriam também me pediu informações sobre o mercado do café, né? Porque para que rumo ele caminha com toda essa tensão e inflação no mundo todo? Os preços do café continuam altos, viu, Miriam? Eu comentei muito sobre o café hoje no início da nossa live. Eu vou pedir a gentileza de você depois voltar esse vídeo aqui no YouTube mesmo, ou depois conferir a íntegra que vai estar disponível no YouTube e no Instagram dessa edição do Bom Dia Agronegócio, como todas as outras, para que você possa ter um comentário mais completo, tá? O cenário de guerra traz preocupação porque pode pressionar dado uma baixa da demanda, mas os fundamentos ainda são muito fortes, sólidos e os preços seguem em patamares elevados. E sim, isso pesa para a inflação, com certeza, não só os preços do café, mas de todos os alimentos, tá certo? Bom,
Então, deixa eu ver aqui, foi a própria Miriam que me pediu informações sobre o mercado do boi gordo, né, dos bezerrinhos em desvalorização. Não, foi a Ivaldete. Ivaldete, eu não sei se a gente vai ter uma informação muito atualizada sobre o mercado de reposição, sobre o mercado de bezerros, mas caso não tenhamos, eu faço questão de apurar com os nossos especialistas e já te direciono para a entrevista de 11h30 de Alexander Horta com o representante do mercado do boi gordo nesta bancada. Deixa eu ver se eu tenho a confirmação aqui de quem é, né, o convidado de hoje. São 15 para as 10. Nossa grande Andressa Simão já deve ter essa informação aqui na nossa agenda. Deixa eu checar. Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, vai estar conosco às 11h30. Alexander Horta assume a bancada para te atualizar sobre as informações dos preços do bezerro, tá? É importante dizer que a gente está falando de um mercado realmente mais pressionado nesse momento. Tô até buscando aqui se a gente tem uma informação do CPEA, mas acho que não. Uma informação importante, que aí a gente já apurou essa semana, que foi com... Não foi essa semana, perdão. Foi com o Thiago Bernardino, na última entrevista dele, que é analista do CPEA, falando sobre um aumento, uma diminuição do ágio entre o boi gordo e o boi magro, né? Que é um dos menores dos últimos 6 anos, o que indica uma oportunidade importante para o confinamento, tá? A gente tá falando, em média, de uma diferença entre boi gordo e boi magro de 11%, tá? Então, a gente tá falando de um número importante. Para reposição já é diferente, né, com os bezerros. Eu vou apurar e vou te trazer essa informação nos próximos dias. Mais do que isso, vou pedir para você acompanhar a entrevista do Ricardo Viacava às 11h30 aqui no Notícias Agrícolas. Tá bem assim? Obrigada pela sua pergunta, viu, Ivaldete? Eu, infelizmente, não tenho essa informação aqui de pronto para te dar. Mas vou apurar, tá? Pessoal, 9h46 pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos caminhando para o final desta edição do Bom Dia Agronegócio, passando por algumas das informações que já foram reportadas nessa sexta-feira, perdão, dia 11 de março. Frango, pelo CPEA, com demanda aquecida, preços sobem. Presidente ucraniano diz que o país está a caminho da vitória. Então tá bom. Citros, clima movimenta mercado, preços da laranja sobem. Dólar é negociado abaixo de R$5 a caminho de baixa semanal. Nesse momento, R$5 redondo, uma perda de 0,43%, tá? China destina 20 bilhões de yuans para subsidiar produtores de grãos. A China tá aqui, ó, investindo total, hein, na produção de grãos. IPCA sobe 1,01% em fevereiro, segundo o IBGE. Exportações de carne suína mantêm alta de 1,3% no primeiro bimestre de 2022. B3 abre a sexta-feira com futuros do milho levemente recuados, acompanhando Chicago e realizando lucros também depois das suas altas. Deixa eu ver o que mais já é notícia por aqui. Mercados de milho, café, açúcar já abertos para você por aqui. Rússia se reagrupa após reveses. Ucrânia diz que o hospital psiquiátrico foi atingido. Feijão, Puribrava, Instituto Brasileiro do Feijão, como se preparar para os novos custos? Atenção total, hein, senhoras e senhores. Putin vê certas mudanças positivas nas negociações com a Ucrânia. Já demos um primeiro passo. Câmara dos Deputados, na Argentina, aprova acordo com o FMI e a sua dívida gigantesca. Minério de ferro sobe na China com oferta baixa e recuperação da demanda. Para Bolsonaro, alta nos combustíveis levará muitos caminhoneiros a parar. Se crise na Ucrânia escalar, governo pensará em subsídio para diesel, diz Paulo Guedes. E assim seguimos com mais um monte de notícias que são importantes para você seguir o seu dia por aí, tá certo? Senhoras e senhores, 9h48 pelo horário oficial de Brasília. Obrigada pela sua companhia até agora. Nosso objetivo é te trazer as primeiras notícias, as primeiras informações, o andamento das cotações, para que você possa entender como é que vai direcionar as suas atividades, tá certo? Estamos aqui sempre de prontidão. A nossa programação continua. Você que está no YouTube pode ficar no nosso canal, que vai continuar acompanhando por aí. No site a mesma coisa, só não vai estar no Instagram, mas deixa aí o Notícias Agrícolas aberto no seu navegador e vai nos acompanhando ao longo de todo o dia. Combinado assim? Nós nos vemos de novo
novo na segunda-feira, que a partir das 8h30, 8h40, estamos chegando com o seu Bom Dia Agronegócio aqui pelo Notícias Agrícolas. Combinado? Bom final de semana para você, bom descanso, até segunda. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.